Tem uma situação que acontece comigo muito mais do que eu gostaria de admitir. Às vezes eu tenho uma ideia num momento inusitado, onde eu não consigo parar para anotar, mas ao mesmo tempo eu não quero perder aquela ideia completamente. Aí o que eu faço? Eu saco meu celular, abro o gravador de voz, gravo aquela ideia, às vezes é 1 minuto, às vezes são 5, fica longo demais, e eu nunca mais abro esse arquivo de áudio. Eu não tenho saco pra ouvir aqueles 5 minutos de baboseira que eu falei. Eu perco a ideia no final do dia. Mas, se eu pudesse transformar esse áudio em texto, eu tenho certeza que provavelmente não ia mudar nada, mas talvez alguma dessas ideias saísse do papel, não ficasse no áudio. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo daqui. Nesse vídeo a gente vai ser capaz de gravar um áudio e transformar ele em texto utilizando uma API do ChatGPT. E se já parece fácil só falando isso, você vai ver que vai ficar muito mais fácil se você já acompanha aqui o canal, porque a gente vai basicamente pegar todos os códigos que a gente fez na última semana e dar uma pequena mudada. A gente vai utilizar 90% da mesma coisa, só que com esses 5% diferentes a gente vai criar uma aplicação completamente nova, e essa é uma das graças da programação. Vamos lá para a tela para eu te mostrar. Primeira coisa, deixa eu te mostrar o que eu já preparei aqui, tá? Eu tenho aqui uma div card, que é esse card que a gente está vendo aqui. Ele tem 2 botões aqui, tá vendo? Que eles estão agrupados nesse class top aqui. É o botão de toggle e o botão de copy. Esse botão de toggle, ele vai permitir que a gente inicie e pare a nossa gravação de áudio. E o botão de copiar, ele vai copiar o texto transcrito desse áudio. Esse texto, ele vai ser colocado nesse parágrafo aqui, tá? Que vai aparecer aqui embaixo, e nesse momento ele tá vazio. Outra coisa que a gente tem aqui é esse link aqui em cima. Se você assistiu o tutorial onde eu mostro como copiar ou colar para a área de trabalho, para o clipboard, programaticamente, você já sabe o que é isso aqui. Isso aqui serve para a gente ter acesso ao nosso ícone, tá? E é basicamente isso. A gente tem um CSS aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas você tem acesso a esse código aqui no link da descrição. Então você pode entrar lá agora, inclusive, para acompanhar o nosso tutorial. E assim a gente pode focar lá no JavaScript, que eu já vou abrir aqui, ó. Então, aqui eu já separei o passo a passo do que a gente tem que fazer nessa aplicação. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ser capaz de iniciar a captura de áudio, porque a gente vai precisar gravar aquela ideia milionária que a gente acabou de ter, né? Então, iniciar a captura de áudio é um dos primeiros passos. Depois, essa captura de áudio ela vai ficar rolando até a gente parar ela. Então a gente precisa ter uma maneira de ir armazenando esses dados que a gente está recebendo conforme eles forem capturados. Então a gente vai fazer isso também, armazenar esses dados em algum lugar. A gente precisa parar de capturar esse áudio e assim que parar de capturar esse áudio, a gente criar um arquivo com os dados que foram capturados. E aí, com esse arquivo em mãos, a gente pode mandar lá para a API do ChatGPT, que vai fazer a transcrição para a gente e vai devolver o texto que tinha naquele áudio. E é legal que funciona para várias línguas, tá? A gente vai poder falar em português mesmo, não tem problema. Quando receber essa transcrição, a gente vai mostrar ela na tela e aí eu clicar no botão de copiar, a gente vai copiar para o clipboard, vai copiar para a área de trabalho, vai poder colar onde a gente quiser. Vamos lá, vamos começar a colocar a mão na massa aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é já preparar para fazer uma referência aos nossos elementos lá do HTML, para depois a gente poder utilizar a hora que a gente quiser. Então aqui eu vou ter o meu toggle button, que eu estou selecionando aqui pela ID toggle, meu copy button, selecionando pelo copy, e o meu text element, que eu estou pegando aqui o meu texto. Beleza. Agora que eu já tenho essa referência, a gente vai poder focar 100% no nosso JavaScript. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma função de iniciar a captura, né? Então start capture. A função de start capture, ela vai começar a capturar o áudio do microfone, né? Então a gente vai iniciar a stream de áudio do microfone utilizando getUserMedia com áudio true, né? A gente vai botar isso aqui dentro de uma string. Esse getUserMedia, ele é uma promise, então a gente precisa utilizar o wait. Uma vez que a gente está utilizando a wait dentro dessa função, ela precisa ser assim. Essa string ela já está recebendo os dados do áudio, tá? Só que a gente não está gravando isso, esses dados eles estão se perdendo. Então a gente precisa colocar isso em algum lugar. Para isso a gente vai criar o nosso Media Recorder e dentro dele a gente vai colocar um novo Media Recorder passando a string que a gente acabou de criar. Esse Media Recorder vai receber um Event Listener. Ele vai ficar de olho ali para ver se algum evento está acontecendo e se acontecer o evento de receber um novo dado, ele vai colocar esse dado dentro da memória, dentro de uma variável. Vou adicionar o Event Listener. Esse evento vai ser o Data Available. Ele basicamente vai ter acesso aqui ao nosso
evento, e esse evento vai trazer um dado, que vai ser o dado da nossa stream. Esse dado a gente vai colocar numa variável que a gente vai criar aqui. A gente vai criar essa variável como constante porque ela é um array, né? E o array no JavaScript, a gente, quando cria como constante, a gente não pode reatribuir, mas a gente pode adicionar coisas dentro dele. Então funciona pra gente. Eu vou pegar aqui chunk, na verdade chunks, e vou dar um push e.data. É o evento que a gente está recebendo, tá? Aqui no nosso Event Listener. E o que a gente já conseguiu riscar da nossa lista aqui? A gente já iniciou a captura de áudio, já está armazenando os dados do áudio conforme eles estão sendo capturados aqui na nossa variável chunks. Agora, a gente precisa colocar um outro Event Listener no nosso Media Recorder para quando a gente parar ele, quando a gente clicar no botão lá para parar ele, esse Event Listener vai ser ativado. E aí a gente vai pegar todos os dados que estão aqui no chunks e vai colocar dentro de um arquivo. Então a gente vai adicionar o Event Listener Stop, que vai rodar assim que o Media Recorder parar de gravar. Para transformar esses dados dos chunks num arquivo, a gente vai precisar fazer o seguinte. Eu vou criar um blob é Binary Large Object, então a gente vai criar com os chunks e vai passar um MIME-type. Esse MIME-type vai ser o mesmo MIME-type do Media Recorder. Então posso passar aqui o MediaRecorder.MIME-type. Com esse blob a gente já pode criar o nosso arquivo. Então eu vou pegar aqui o blob e vou criar um novo arquivo, passando ele, dizendo qual é o nome do arquivo, aqui essa extensão a gente vai mudar, e passando qual que é o MIME-type. No caso aqui, também MediaRecorder.MIME-type. Agora vamos fazer o seguinte, esse nome do arquivo aqui ele vai depender do MIME-type, e eu estou chamando de MIME-type, mas fala MIME-type. Eu vou criar aqui um código que vai verificar se o nosso MediaRecorder.MIME-type ele inclui áudio /MP4. Se ele incluir, eu vou retornar a extensão MP4. Se não, eu vou retornar a extensão WebM. Isso daqui provavelmente não vai suprir todas as possibilidades, mas para o nosso caso aqui tá ok, porque a gente está utilizando o Chrome e o Chrome vai rodar com WebM de boa. Eu estou colocando MP4 aqui porque alguns navegadores da Apple rodam com MP4, não com WebM, mas a gente vai utilizar mais o WebM aqui mesmo. Agora, a gente pode mandar esse arquivo para a nossa API do OpenAI e esperar ela retornar com texto. Essa aqui é a documentação da API, tá? Então a gente precisa mandar os dados no formato de form data, e é isso que a gente vai fazer. E a gente vai criar um novo form data, vai adicionar o arquivo que a gente está recebendo aqui, né? Passando ele como file, vai adicionar o modelo, o Whisper1, exatamente como a API está falando, ó, passar aqui o modelo como o Whisper1, e a gente vai pegar aqui, ó, e aqui está falando que a gente pode receber a resposta no formato de texto. E é isso que a gente quer. Eu vou pegar isso e vou mandar com fetch lá para o servidor. Então vou preparar aqui as opções do nosso fetch, vai ser um post, e a gente vai mandar a nossa API key. Essa API key, ela é a sua API key, tá? Cada pessoa vai ter a sua. Eu vou colocar a minha lá em cima. Então vou fazer o seguinte, ó, vou dar um monte de enter aqui para uma vez que eu colocar a gente não mostrar mais ela na tela. Vou criar aqui uma constante API key e vou passar aqui. Aqui vai entrar sua API key, que você tem que criar lá no site do ChatGPT. Se você não sabe como fazer, eu mostrei nesse vídeo que está aqui no card, tá? Vai estar aqui na descrição também. Então lá em cima eu já atualizei com a minha API key. Então aqui eu já estou montando minhas opções de request com form data e com a API key correta. Agora eu vou mandar um fetch com essas opções lá para nossa API, né? Eu não tirei isso daqui do nada não, essa URL ela vem exatamente da documentação, tá? Então mando para lá, vou receber a resposta no formato de texto e vou retornar essa resposta, tá? Se der algum erro, eu vou imprimir na tela qual erro deu para a gente poder resolver. Então agora a gente pode voltar para cá. Então recebi o nosso texto, agora eu vou colocar esse texto lá no nosso elemento text. Vou pegar lá o nosso text, element.textContent, e vou colocar esse texto aqui que a gente acabou de receber. Então aqui eu já tenho data available, já tenho stop. Agora para o nosso Media Recorder funcionar, só falta uma coisinha, que é o seguinte, eu preciso vir aqui e dar um Media Recorder.start, e assim ele começa a gravar. E agora que ele começou a gravar, eu vou retornar ele, vou retornar o Media Recorder que a gente criou. Tem uma coisa que a gente ainda não fez aqui, que é preparar o nosso stop
Ou seja, a gente precisa criar uma ação para que a gente possa parar a captura, né? Então vou criar aqui, ó, uma função stop capture. Esse stop capture, ele precisa receber o nosso media recorder. Vou passar aqui media recorder, que a gente vai precisar, assim como a gente precisou aqui dar o start, a gente vai precisar aqui dar o stop. Media recorder.stop. E aqui tem uma jogadinha interessante. Antes de eu te mostrar qual é, deixa eu só dar uma ajustada aqui. Os espaços estão me incomodando um pouco. Beleza, tá melhor. Então, lembra que o nosso media recorder e a nossa stream são coisas diferentes, né? A gente inicia a nossa stream, começa a capturar o áudio do nosso usuário e depois a gente começa a gravar no nosso media recorder. Então aqui a gente está parando o media recorder, mas a gente não está parando a stream e a gente precisa parar a stream. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar aqui uma constante que eu vou chamar de stream e ela vai receber a stream do media recorder. Então media recorder.stream. Agora eu paro o media recorder e eu quero parar ele antes de parar a stream, né? Porque ele para de gravar, mas a stream continua, depois eu paro a stream. E aí, pego aqui minha stream.getTracks. Eu vou pegar todos os tracks da minha stream e para cada um deles, for each, eu vou parar cada um deles. Track.stop. Beleza, só escrevi errado aqui stream. Stream, agora tá certo. Feito isso, parei meu media recorder, parei minha stream, escrevi stopper em vez de stop, resolvi isso. Agora eu retorno nulo, né? Isso daqui vai ser importante pra gente lá em cima. Já tenho minha função de iniciar a captura, já tenho minha função de parar a captura, já tenho minha função que manda o meu áudio, o arquivo do meu áudio lá pro ChatGPT e retorna o texto. Agora eu preciso só juntar todas essas coisas. Então, lá em cima, eu vou pegar o meu toggle button e eu vou adicionar um evento de clique nele e vou criar uma função aqui que vai ser toggle record. Ou seja, ele inicia e para a nossa gravação. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu preciso saber se tem um media recorder gravando ou se não tem. Então eu vou criar aqui fora um media recorder que eu vou chamar de MR, por exemplo, e ele começa como nulo, tá? E aí eu vou checar aqui, ó, se eu tenho esse MR, né, se ele não tá nulo, eu vou parar minha gravação. Então eu vou pegar lá meu stop capture e eu vou passar ele aqui como argumento, né, porque é ele que eu quero parar, se ele não tiver nulo. Se ele tiver nulo, aí eu vou iniciar minha captura, tá? Aqui no início da captura eu não preciso passar nada. Só que eu preciso tomar cuidado, porque o meu start capture, por conta lá da promise que ele usa, ele é async. Então uma função assíncrona vai ter comportamento de promise também. Então eu preciso colocar await aqui. Coloquei await aqui, preciso transformar a função em função assíncrona. Beleza? Lembra que o nosso start capture, ele retorna um novo media record. E o nosso stop capture, ele retorna nulo. Então posso dizer que se eu colocar assim, MR recebe o resultado disso aqui, toda vez que eu parar, MR vai ficar nulo, toda vez que eu iniciar, MR vai ficar com um novo media recorder. Ou seja, se MR não for nulo, é porque está gravando, se ele for nulo, é porque não está gravando. Então, perfeito, já está funcionando isso aqui. Agora eu só preciso atualizar o meu botão para cada caso. Primeira coisa que eu vou mudar é o conteúdo do texto dele, que se eu tiver uma gravação rolando, ele vai mudar para parar, né? Se não tiver, ele vai ser falar como tá lá agora. O próximo passo que eu vou fazer é mudar a aparência. Eu criei uma classe talk e uma classe stop, tá? Eu tenho essas duas classes para esse botão aqui. Ele tá com a classe talk agora. Então o que eu vou fazer é olhar a minha lista de classes do meu botão e se eu tiver um media recorder, eu vou colocar a classe stop nele. Se eu não tiver, eu vou colocar a classe talk. Só que, se eu tinha a classe stop lá e eu coloquei a classe talk, agora eu tenho a classe stop e a classe talk, por exemplo, tá? Então eu preciso prever isso também. E aí eu vou remover a classe talk ou a classe stop, agora ao contrário, tá vendo? Porque eu tô removendo de acordo com o estado do nosso MR. Agora só tá faltando a gente implementar o nosso botão lá de copiar, mas o resto já tá aqui, então a gente já pode testar. Antes, deixa eu só conferir se tem algum erro aqui, ó. E pelo visto tem um. Deixa eu ver o que é. Ah, olha só, eu tô mandando aqui o áudio para a API numa função que não é assíncrona. Então eu preciso transformar essa função em assíncrona porque eu estou utilizando a await. Lembra lá que eu falei isso? Então beleza, agora sim, agora a gente pode cruzar os dedos e testar aqui, ó.
ele pergunta se eu quero utilizar o meu microfone. Eu vou permitir. Teoricamente ele está capturando, mas não mudou o meu estado, então eu fiz alguma besteira. Já sei qual que é o erro. Eu estou tentando colocar um valor dentro de MR. E MR está como constante, vou mudar ela para let. E agora eu vou testar novamente. Opa, agora parece que está funcionando. Essa minha fala aqui já deve estar sendo gravada para mandar lá para a OpenAI, para ela transcrever o meu áudio. E acho que eu até mudei o meu jeito de falar, mas tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer quando eu apertar parar. Olha só! Opa, agora parece que está funcionando. Essa minha fala aqui já deve estar sendo gravada para mandar lá para a OpenAI, para ela transcrever o meu áudio. E acho que até mandei o meu jeito de falar, mas tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer quando eu apertar parar. Exatamente o que eu falei. Então a nossa aplicação ela já está funcionando. Vamos só fazer uns ajustes aqui, que é o seguinte. Quando a gente manda o áudio para a OpenAI, a gente vai fazer uma troca do texto aqui para passar, ó, áudio enviado, aguardando resposta. Assim a gente tem um feedback para o usuário e fica mais legal de usar, tá? Então vamos ver aqui, ó. Mais uma vez fazendo um teste para ver se dá para enviar o áudio para a OpenAI e se vai funcionar tudo certo. Eu não sei o que eu tô falando aqui nesse texto, tô falando qualquer coisa, mas beleza. Ó, mais uma vez fazendo um teste para ver se dá para enviar o áudio para PNA, que ele entendeu, eu falei OpenAI direito, e se funcionar, tudo certo. Eu não sei o que eu estou falando aqui, nesse vídeo estou falando qualquer coisa, mas beleza. Exatamente, com esse errinho aqui, mas foi um erro de pronúncia meu, de fato, que eu devo ter falado de qualquer jeito. Tudo funcionando, agora eu quero copiar esse texto aqui para colocar em algum lugar, né? E o nosso botão, ó, ele não está funcionando ainda. Então vou preparar isso agora. Basicamente vou pegar lá o nosso copy button, vou adicionar o event listener e basicamente vou pegar o texto do nosso elemento de texto e vou colar, vou escrever ele lá no nosso clipboard, na nossa área de trabalho. E aí, seguindo a ideia de dar um feedback para o usuário, a gente vai dar um alerta para ele aqui falando texto copiado. Só que como a gente está tentando escrever isso aqui no clipboard, se a gente der esse alerta direto, a gente vai tirar o foco do navegador e isso daqui vai dar um erro. Então o que a gente vai fazer é colocar um pequeno timeout aqui, tá? Vou colocar 300 milissegundos, mas poderia ser até menos. E agora a gente vai testar novamente. Esse é mais um teste de som. Eu estou capturando o áudio para testar a nossa API. Deixa eu fazer alguns sons aqui para ver como é que ele vai se comportar. Bem, vamos ver o que ele vai fazer com isso. Ó, esse é mais um teste de som, estou capturando perfeito. Ele cortou a parte da risada e do pi, né? Que realmente não tinha um conteúdo. Talvez fosse interessante ele botar, mas não tem. Agora vamos clicar aqui no nosso botão copiar, ó. Texto copiado. Ok. Vou colar aqui embaixo. E é exatamente o texto que estava ali. Se você pegar os últimos vídeos que a gente fez, onde a gente cria ali um assistente virtual e a captura de tela, a gente vai ver que 90% desse código aqui estava lá. É a mesma coisa. Só que a aplicação é completamente diferente, né? Esse daqui não captura tela, esse daqui não recebe respostas a perguntas que a gente faz, ele simplesmente gera a transcrição de um áudio juntando conceitos diferentes que a gente já viu. Essa é a graça da programação. Você pode pegar alguma coisa que você viu nesse vídeo aqui e criar algo completamente novo que não tem nada a ver com o que a gente fez. E esse é o desafio para você. Eu quero que você faça exatamente isso, porque se eu conseguir inspirar uma pessoa com esse vídeo, para mim, meu trabalho tá feito. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!